Nós vamos mudar um pouco a temática da nossa aula, né? A gente vinha aí nas primeiras aulas fazendo um histórico, das dificuldades enfrentadas pela mulher ao longo, né, das décadas. E tudo isso impacta profundamente a estruturação íntima da mulher, a estrutura psíquica, e hoje a gente vai iniciar um outro bloco de assuntos que é dentro de traumas femininos. Então, eu sou a professora Mariane Lima, sou professora da AMA, né? Venho juntamente com mais duas professoras desenvolvendo esse projeto, que é um projeto extremamente significativo, onde a gente traz, né, debates acerca da situação da vida da mulher, a maneira como a gente se comporta, o que a gente herda de valores das nossas famílias, aquilo que a gente consegue ressignificar a partir do recebimento dessas temáticas. E hoje esse assunto é de extrema relevância, então é muito importante e já agradeço a presença de cada uma que está aqui conosco, presencialmente e depois, posteriormente, quando forem assistir o vídeo. Quando a gente fala de trauma, é muito importante que a gente, vamos dizer, que a gente pense sobre essa temática do trauma, né? O que que é o trauma? São situações que, de alguma forma, impactam a nossa vida. Acho que passou aqui, vamos voltar lá. Então, esse impacto que é causado pelo trauma, ele pode muitas vezes trazer dores muito profundas, não é? Então, o que que é o trauma em termos conceitual? É uma situação marcante que pode promover um adoecimento psíquico. O trauma, ele pode ser experienciado por qualquer pessoa, desde pessoas adultas, crianças, jovens, pessoas mais idosas. Então, é aquela situação vivida que impacta a nossa vida. Impacta tanto que, associada ao trauma, existe um adoecimento psíquico. Então, é uma situação de sofrimento extremamente dolorosa, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre os tipos de trauma, né? As intensidades. Existe o trauma crônico, que é o resultado de exposição prolongada e constante a situações estressantes. Então, aquela pessoa que vive, por exemplo, em ambientes onde os padrões de comportamento são repetitivos, onde existe um adoecimento muito profundo, onde existe, vou dar um exemplo, violência doméstica, um lar onde existe uma desestruturação, isso vai trazendo uma situação de um trauma e que a gente vai qualificar de crônico, vai chamar de crônico. Existe o agudo, que é aquele que não é prolongado, mas ele é uma situação estressante ou perigosa. Então, por exemplo, uma pessoa que passa por um acidente, vamos dar aí um acidente de carro, é uma situação onde você vai vivenciar um trauma agudo, não é uma situação perigosa. E o trauma, que a gente vai classificar de complexo, resulta de vários eventos traumáticos. Então, é muito interessante a gente pensar que, como qualquer tipo de dor, e a gente vai identificar a dor aqui como uma situação dolorosa de doença que traz adoecimento, se a gente não cuida, essa situação vai se agravando. Então, é muito importante que a gente pense na nossa estrutura psíquica dessa forma. O nosso corpo, ele vai dando sinais de que ele está chegando no limite dele, de esgotamento. Quando a gente está numa rotina muito estressante, muito fadigada, e é a vida de todo mundo se enquadra, né, nesse perfil, mais intensamente ou menos intensamente, e a gente já sabe que a figura feminina tem essa situação dela potencializada, até pelos espaços de trabalho que ela tem diferenciado, o trabalho profissional, o trabalho doméstico, a organização, o encaminhamento e o direcionamento dos filhos, então isso gera uma sobrecarga muito grande. Consequentemente, a gente está mais exposta a situações traumáticas. Mas o importante para a gente dá essa classificação só a título didático. O que a gente é importante para a gente identificar o trauma, saber que ele existe, mas não se deter ao trauma em si.
não é? Existem situações traumáticas que estão associadas a, a violações de direitos. Então, a violência doméstica. Você vai experienciar aquilo na condição de mulher? Pode ser que sim. Mas existem também medidas do ponto de vista legal que precisam ser tomadas para que você se resguarde, resguarde a você, a sua vida, às vezes a vida dos seus filhos, dos seus pares de convivência. Então, isso é uma situação que a gente precisa pensar sobre ela. Não é para identificar o trauma, saber que que ele existe, para saber o tipo de trauma, não. Saber que ele existe, mas vamos usar as ferramentas que a gente já tem, dentro da área de saúde mental, dentro da área da justiça, dentro da área das leis, para que a gente consiga promover uma melhora daquela situação. Para que eu, como mulher que vivenciei, que experienciei esse trauma, eu me sinta acolhida e protegida. Quando a gente usa essas duas palavras, proteção e acolhimento, a gente chega à conclusão que nós temos muito que caminhar nessa perspectiva, tanto da própria legislação, para nos dar a segurança que nós necessitamos, e também para que as ferramentas da área de saúde mental sejam disponibilizadas, essa rede de acolhimento ela seja ampliada. Falar de saúde mental do nosso país ainda é um luxo, gente. Não é algo que está universalizado. Precisou, você vai ter disponível, não. Qualquer setor da área de saúde no Brasil, mesmo a gente tendo o SUS, que faz um trabalho significativo, ainda não é suficiente para atender a população. Por quê? Nós somos um país com dimensões continentais. Nós somos um país onde a administração pública precisa melhorar muito do ponto de vista ético e moral, para que os homens públicos, os políticos, cuidem das cidades e não façam da vida pública uma forma de enriquecimento, tá? Em linhas gerais, a gente tem a sucessão política no nosso país com algumas diferenças significativas em algumas perspectivas, mas, de maneira geral, o político está ali para atender os interesses dele ou dos dele, né, das pessoas com quem ele faz ali as alianças. E isso é uma outra temática, mas vale aqui deixar esse registro, tá bom? Então, nossa, passou demais. Vamos voltar lá. Aqui. Olha só, eu fiz um esquemazinho para a gente identificar que todo trauma ele traz uns sintomas. Então, essa sintomatologia, ela precisa ser entendida, não é? Existe um livro que se chama O Corpo Fala, e o corpo fala mesmo. Só que às vezes a gente não conhece, né? Essa fala do nosso corpo, ou a gente desconhece, ou a gente foge, né? Dessa conversa com nossa estrutura orgânica. Então vamos lá. Existem traumas que nos trazem reações físicas, como a sudorese, náusea, tremores, são alguns dos sintomas que podemos apresentar ao nos lembrarmos de situações traumáticas. É muito interessante a gente pensar que isso, gente, é tão forte que a gente não tem controle sobre ele, principalmente quando a gente ainda está só vivendo no trauma. Quando o trauma existe e eu já tenho uma ferramenta de suporte para superar aquela situação traumática, a gente vai se fortalecendo. Mas inicialmente existe uma desorganização orgânica na nossa estrutura, além da psíquica, que está desorganizada também, que vai fazendo com que a gente se impacte. Então, nosso corpo vai dando sinais que aquela situação que a gente experienciou, ela é traumática. E é muito interessante a gente pensar nisso. Muitas vezes, situações onde a gente percebe essa alteração do batimento cardíaco, essa situação de dor no estômago, né? Esse plexo aqui que a gente tem do estômago, é onde muitas das vibrações, das emoções que a gente recebe, elas ficam fixadas ali, principalmente as reações dolorosas, traumáticas, que trazem algum tipo de sofrimento, os tremores. Então, quando a gente está numa situação de atendimento, isso varia da pessoa adulta para o adolescente ou para a criança, elas vão dando
reações, né? Então, muitas vezes a gente vê casos, e aí eu vou exemplificar um caso que é muito doloroso, mas é um fato real. Crianças que sofrem, por exemplo, abusos, né? No ambiente familiar, ainda que sejam crianças bem pequeninas, e se essa situação de abuso se tornar recorrente, e aí eu vou usar um termo, e se for naturalizada, porque infelizmente no nosso país existem essas situações, né? Fatos que ocorrem durante anos. A criança, ao a gente perceber aquilo ali, tomar as providências, pessoas que responsáveis por aquela criança, buscarem o suporte, e essa criança entra para terapia. Uma das sintomatologias mais significativas é a voz do agressor. Existem crianças que, ao ouvir determinadas vozes de pessoas, né, além dela não querer contato com aquela pessoa, não se sentir à vontade na presença daquela pessoa, ao ouvir a voz, ela vai entrar num processo, às vezes, de ter tudo isso junto ao mesmo tempo, né? Suar bastante, sentir dor do estômago, sentir tremores. Muitas vezes a criança pode vir até fazer xixi. Por quê? Porque aquela situação para ela é tão violenta, é tão dolorosa, que o organismo dela impacta vibratoriamente. E isso, gente, é muito mais comum, tá? Pessoas que sofrem de situações traumáticas de uma maneira geral, e existem traumas de diferentes situações, mas, por exemplo, existem pessoas com a questão do avião. Eu vou porque é prático, a dizer que eu fico tranquila, eu não fico. Porque eu convivo com a claustrofobia, que agora eu não deixo de andar de elevador, de andar de metrô, na parte de Brasília, que tem uma parte que é superfície, tem outra que é subterrânea, mas eu não fico à vontade. Sabe, aquela coisa de vai curtir a viagem? Curtir a viagem é quando eu estou fora do avião e já cheguei de preferência no meu destino, porque é uma situação que eu uso da minha racionalidade. Mas por quê? Esse eu não sei. Que eu me lembre, eu não passei por nenhuma situação dolorosa, mas são situações que a gente tem impregnado na nossa energia psíquica e que eu não me deixo levar, porque eu preciso. Eu não vou ficar horas para ir para uma praia do Nordeste, eu estou no centro da capital. Se eu for a praia mais próxima daqui é muito longe. Então eu uso da minha racionalidade. Ou eu tenho um evento em determinado local, ou eu vou visitar alguma coisa, vou fazer. Então você vai usando, mas dizer que aquilo ali é uma situação tranquila não é, tá? Os comportamentos de esquiva, e às vezes vem o comportamento de esquiva, você não querer ficar na presença daquelas pessoa ou naquele lugar porque a pessoa ou o lugar te trazem lembranças difíceis, recordações dolorosas, né? Evitar lugares, pessoas e atividades que trazem recordações dolorosas. Então, é muito importante que a gente esteja atento. Às vezes, aquilo para a gente na condição de mãe, na condição de adulto, de professor, é tranquilo, mas para a criança impacta. Eu sempre orientei e continuo fazendo isso quando eu tenho oportunidade, os pais dos meus alunos a nunca criar aquele medo, o medo do escuro, o medo do homem que vai passar na porta da casa, o homem do saco, ou a bruxa, ou aquelas coisas que vão se criando para tentar fazer com que a criança fique por ali nas nossas vistas, e às vezes você usa um recurso que a criança vai carregar para a vida inteira. Tá? Eu me lembro de um aluno que eu tive, eu trabalhava com criança há muitos anos atrás, e que a mãe sempre falava, me espera sempre na porta da escola, porque olha o homem do saco, o homem do saco vai te pegar. E havia, onde eu morava, durante um período, um homem realmente que era um morador de rua e que andava com um saco. E nesse dia eu levei a turma até o portão. A sorte foi essa, né? Eu saí com eles, que a gente foi uma época de muito calor, a época de setembro em Brasília é muito quente. A gente estava em atividade no pátio da escola, eles já tinham levado
levado o material e dali eu já ia entregar para os pais. E aí eu falei, não, vamos lá, todo mundo que eu vou, ou vamos fazer uma fila. E quando chegou, esse moço estava passando em frente, esse senhor, com uma aparência de morador de rua e carregando as coisas num saco. Essa criança entrou em surto, mas assim, gritava, gritava, gritava e depois ficou estatelada. Mas é o quê? Para ele, aquele homem representava esse homem do saco que a mãe dele falava o tempo todo. Então ele teve que depois, passou uns dias sem ir para a escola, depois foi direcionado para terapia, conviveu, retornou, mas era uma criança que teve uma modificação muito grande de comportamento em função de algo que a mãe jamais pensou que fosse tão significativo. Então hoje nós já temos muitas informações. Então a gente precisa estar atento em relação a essas questões, tá? O bloqueio de memória, a pessoa pode ser incapaz de lembrar ou falar sobre o ocorrido. Aquilo vai entrar no esquecimento. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu morava no Rio até 16 anos. Depois meu pai se separou da minha mãe e nós viemos para Brasília. Quando a gente chegou aqui em Brasília, Brasília tem uma característica bem diferente do Rio. O Rio é úmido, é calor, mas é muito úmido. Aqui faz calor e é muito seco. Quando chegava em determinados períodos de chuva, e aqui a minha tia sempre falava, eu morei com minha tia um tempo, que o período aqui de Brasília invernou, ficou aquele dia muito, né, muito nublado, muito nublado. E aquela questão da chuva me incomodava profundamente. E aí eu passei a achar que eu não gostava de chuva, mesmo eu tendo sido uma criança acostumada a tomar banho de chuva, a brincar na chuva. E aí eu cheguei, eu falei, não, acho que eu não gosto mais de chuva, e a chuva me trazia um desconforto. O tempo foi passando, você vai entrando no mundo real, vai trabalhando, e um dia, quando eu vou, senti a necessidade, tive uma depressão e um dos tratamentos foi a terapia. Na terapia, eu descobri a motivação desse meu desconforto com a chuva. Meu pai se separou da minha mãe, a gente passou um período com uma dificuldade financeira muito grande, pouco tempo, um ano antes da gente vir para Brasília, antes do casamento da minha mãe e do meu pai acabar. Meu pai passou por uma situação profissional muito difícil. A nossa casa no Rio era uma boa casa, mas na Baixada Fluminense, num local onde tem tudo que a gente vê no Rio de Janeiro, mas nós morávamos numa casa boa. E essa casa precisava de manutenção, e essa manutenção não foi feita porque não havia recurso financeiro. E começou o telhado ficar ruim, a estrutura do telhado, e no período de dezembro até março chove muito. Já da segunda quinzena de novembro até março, no Rio chove bastante. E a chuva caía. E eu me lembro muito bem da minha mãe falava: Não, começou a chover. Vocês vão para a parte nova da casa, que era a parte onde a estrutura da casa era mais recente, então ia aguentar a chuva. E a outra parte, que já era mais antiga e que estava precisando melhorar, ela pedia para a gente não ficar lá. Então, num dia, numa sessão de terapia, isso veio à minha cabeça com uma clareza. Na época, eu não achei que aquilo tinha me impactado tanto. Das recomendações, teve um dia realmente que uma parte do telhado entrou. E aí entrou aquela água e aquela dificuldade toda. Não houve, só houve dano material de alguma coisa ali, mas depois arrumou. Mas aquilo me impactou tanto que eu cristalizei e o desconforto que eu sentia quando começava a armar aquele estouró, aquela chuva forte, era em função disso. Então é muito interessante. Eu havia bloqueado da minha mente esse fato. Mas a gente vai cavucando lá nesse lugar, né, nesse porão que a gente tem psíquico e vai retirando de lá situações e hoje eu consigo conviver, ressignifiquei essa questão, né? Porque a chuva tem a sua beleza e a sua magia. Brasília necessita mais, como qualquer outro lugar, de chuvas e que elas venham de uma forma mais suave, né? A gente está vendo aí nessa questão de mudança climática, que não existe exagero, é de fato, né, uma problemática significativa global e que a natureza responde da forma como ela é tratada. Se ela for bem
tratada, as respostas vão ser mais suaves. Mas se ela for desrespeitada como vem sendo, a gente não tem controle sobre ela, a gente é a parte frágil. Então é muito importante que a gente pense nisso, nessa questão. Vamos lá, passando adiante. E aí, eu trouxe, como sempre, as imagens, né? Eu sou muito fã da imagem. Eu acho que muitas vezes a gente tem imagens que significam. Essa grandona aqui, gente, é a imagem da silhueta, né, de uma mulher, tá assim, uma situação de encolhimento. Esse encolhimento é o que nós fazemos, é uma das nossas reações diante de situações dolorosas. A gente se pergunta, a gente pensa o porquê, né? No Brasil, o trauma, a dor experienciada pelas mulheres que sofrem algum tipo de abuso, de violência, elas sempre colocam a mulher como sendo a pessoa que provoca de alguma maneira, não é? Eu me lembro que eu dava aula, minhas filhas eram pequenas, eu dava aula no escola, eu trabalhava de manhã, tarde e à noite. E a escola que eu dava aula à noite era uma escola um pouco distante da minha casa e eu voltava nessa época de ônibus. E um dia, descendo do ônibus, ou eu dava uma volta muito grande para chegar em casa, ou eu passava por um bequinho bem pequenininho. Mas era bem pequenininho. Eu falei, gente, eu vou rápido, porque eu tenho que chegar em casa. Eu já trabalhei o dia todo, eu quero chegar em casa rápido. Aí eu fui assaltada, né? Foi um assalto, levaram minha bolsa. Nessa época não tinha celular, não tinha coisas assim. Eu fui para casa. Quando cheguei em casa, eu falei: ah, não, vou ter que ir na delegacia. Aí fui na delegacia. A primeira pergunta que a pessoa que foi fazer lá o boletim de ocorrência me perguntou o que que eu estava fazendo na rua uma hora daquela. Eram umas 10h40 da noite. Eu falei: não, eu estava voltando do trabalho. Ah, mas a senhora não sabe que não devia estar andando na rua nesse horário? Eu falei: mas eu não tenho outra opção. E aí a gente vê que existe uma inversão, né? A vítima, às vezes, ela é responsabilizada por situações. E isso, gente, a gente tem que frear. E quando envolve a questão da violência sexual, isso se torna ainda mais grave. Como se o fato de eu estar com uma roupa provocativa fosse a justificativa para que eu seja violentada, né? E aí essa teoria ela cai por terra, porque quantos bebês, né, que não usam nada provocativo dentro desse senso de sensualidade que a gente tem, sofrem abusos dentro das suas casas, né, com pessoas que deveriam dar a segurança, são os seus agressores. E aí a gente tem um problema sério, porque a gente tem um agressor às vezes, mas a gente também tem uma parte que se omite. E a gente, na condição de mãe, de mulher, a gente tem que pensar muito nisso, né? Eu experienciei criar duas filhas sem a presença da figura masculina, mas durante muito tempo eu é, esqueci um pouco da Mariane mulher, porque eu tinha muito medo de ter um relacionamento com alguém, eu sendo mãe de duas meninas, não é? Então, o que que eu fazia? Às vezes, lógico, eu tinha meus namoricos, mas eu não trazia essa pessoa jamais para minha casa. Por quê? Porque exatamente esse medo. Porque determinadas situações, depois que elas acontecem, por mais que você tome providências, já tem muito sofrimento ali. É não acontecer. Então, aí você tem que saber aonde que sua filha está indo. Não só sua filha, mas estou falando da filha porque a gente está falando de terapia para mulheres. Onde seus filhos estão indo, com quem estão indo, que ambiente é esse. Ninguém dá nada para outra pessoa gratuitamente. E as crianças, elas são muito fáceis de serem seduzidas, não é? Pedófilos, abusadores, eles são grandes manipuladores. Então a gente tem que estar atento a isso, para que não ocorra, não é? O nosso objetivo é não ocorrer. Se ocorreu, não é? Em algumas situações ocorre, vamos tomar as providências cabíveis, mas a meta é que não ocorra, tá? Então é importante. Essa imagem aqui, desse olho aqui com uma lágrima e uma borracha, né? Aquele lápis que tem uma borrachinha para ir apagando, é aquela questão das dores que a gente às vezes está
vivenciando aquelas situações que são dolorosas, mas que a gente passa uma maquiagenzinha, que a gente disfarça e isso não vem à tona, não é? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente está precisando repensar esse posicionamento na condição, principalmente da mulher. A gente se posicionar perante o nosso companheiro, perante a nossa vida em família, dizendo que certas situações estão incomodando. Isso é o natural. A gente precisa ter maturidade para falar sobre isso e também para ouvir a outra parte. É dessa maneira que a gente tem qualidade nos nossos relacionamentos. Essa ideia de que eu tenho que dar graças a Deus porque eu tenho um marido, porque eu tenho um namorado, porque eu tenho um companheiro, não funciona assim. Afinal de contas, nós temos valores. Não é a presença masculina que me legitima. Eu, por mim mesma, sou legitimada. A pessoa entra na minha vida para melhorar, mas não para me dar valor. Então, a gente precisa ter muita firmeza com isso. E essa outra aqui, que é onde tem a palavra trauma, é uma silhueta toda quebrada, né? Isso mostra, aqui está mostrando né, a silhueta da pessoa, mas aqui tem dores, é um corpo marcado, é o rosto aqui com pontos de sangue, é como se visse internamente, é como se tivesse aqui uma imagem toda quebrada de um espelho. Quantas dores, gente! Às vezes a gente está experienciando na nossa vida e a gente não tem coragem de admitir que são dores. Quantas decepções, né? E é interessante que a gente pense também que a gente também decepciona a outra parte envolvida num relacionamento. A gente não só, né, sofre decepções, como também decepciona, porque isso é normal. Agora, muitas vezes, se qualquer comportamento vindo do homem, ele é naturalizado por essa questão desse patriarcado que a gente foi, o arcabouço da nossa estrutura, né, de mulher, principalmente de mulheres da minha faixa etária. Agora está havendo uma ruptura desse patriarcado a um custo de muita luta, de muita indignação. E aí as pessoas colocam: ah, não, mas você, como mulher, você tem que se sujeitar a determinadas coisas, né? Existem algumas lideranças religiosas que, no meu entender, particularmente, prestam um desserviço. Por quê? Porque ficam bitolando a figura da mulher que pode estar voando e se emancipando, tendo opinião, tendo autonomia, para ficar à sombra, às vezes, de um relacionamento. E isso vai gerando um adoecimento muito grande. Então, muitas das dores que nós temos, né? Eu fui entender isso muito tempo depois, o que estava me levando à depressão, porque eu pensava, poxa vida, eu tenho meu trabalho que eu gosto tanto, eu tenho meu relacionamento com as minhas filhas, eu tenho um bom relacionamento com a minha família. O que me falta? O que está acontecendo? Eu me sentia culpada, como se eu tivesse querendo mais. Até que eu descobri realmente, eu estava preenchendo algumas dimensões, a dimensão profissional, um pouco uma parte da dimensão afetiva, a dimensão de relacionamentos, de amigos, mas existia uma dimensão minha, que é a dimensão espiritual, tá? A dimensão espiritual, ela vai além da religiosa, tá, gente? Aqui não é apologia a nenhuma religião, mas essa dimensão de você ter uma conexão com um ser superior que você lida com essa paternidade, né? Você é filho desse Criador, e isso é importante para que você se estruture como pessoa também. Às vezes, algumas pessoas equivocadamente levam tudo muito no terra a terra, nesse plano aqui. Não, a gente tem que cuidar também dessa dimensão espiritual, porque o somatório dessas dimensões diferentes vão dando o equilíbrio devido, né? No Mulheres Desbloqueadas, a gente fala disso um pouco mais detalhado, e é importante que a gente cuide disso, né? Então, vamos lá. Ai, meu Deus, tá que passa rápido aqui. Olha só, a gente tem aqui, né?
Freud no quadro, ele aqui como terapeuta, um set analítico, os livros, o abajur, o divã, que a gente fala tanto, e um cérebro aqui, né? Colocando aí tudo que tem experienciado. E aí a gente vai falar um pouquinho desse trauma e a associação dele com a psicanálise. Olha só, para a psicanálise, o conceito de trauma desempenha um papel importante no atendimento e tratamento de vários tipos de sofrimento. O termo trauma foi originalmente desenvolvido por Sigmund Freud para descrever eventos emocionalmente dolorosos e avassaladores que podem ter efeitos duradouros na psique de uma determinada pessoa. Então, quando a gente fala de um termo, de um evento avassalador, avassalador é aquilo que desmonta tudo, não deixa estruturado nada. Tá? É uma situação dolorosa que muda o curso da sua história de vida. E aí a gente vê o tempo inteiro isso acontecendo na nossa vida ou na vida de pessoas com quem a gente convive, tá? Que a gente tem que entender que a nossa vida ela vai se estruturando no dia a dia. Algum tempo atrás eu sempre fui uma pessoa muito focada no hoje, né? Nesse tempo presente. Ao longo dos anos, a terapia foi me estruturando. Não fique preso no passado, não crie grandes expectativas para o futuro, se fixe no presente. Só que agora eu não fixo nem mais no presente, é no agora. Porque às vezes a gente não tem nem o dia todo presente com a mesma energia. As coisas vão, vem uma situação inesperada que impacta a sua vida e impacta a vida dos outros. Isso é a minha vida e a vida de todo mundo. Então, existem situações com as quais a gente vai aprender a lidar, gente, é capacitação em serviço. A gente fala assim, ah, eu não estou preparada para isso. Mas quem estaria preparado? E aí eu vou dar um exemplo de luto. Uma mãe que perde um filho. Eu tenho 61 anos, eu não conheço ninguém que passou por uma situação dessa que não tenha experienciado dores profundas. Existem pessoas que experienciaram dores profundas, existem umas que conseguiram ressignificar e existem algumas que se aprisionaram e é como se a vida tivesse acabado. Quando a gente diz que na psicanálise não nos cabe julgamento, porque não cabe, eu vou ter que entender que aquela pessoa que acabou tudo para ela reage dessa forma, e eu vou ter também que entender que existem outras pessoas que têm uma energia, né, sabem lidar com situações inesperadas e sabem ressignificar e não ficam fixadas na dor. Mas eu, como terapeuta, não posso querer que uma haja como a outra. E às vezes a gente, sem querer, fala: a coisa que a gente mais faz hoje é concorrer com a pessoa. Essa questão da escuta ativa é um termo que a gente usa muito na psicanálise. É você estar ali ouvindo a pessoa, eu, na condição de terapeuta, vou ouvir o meu paciente. Mas vamos sair do set analítico. Na nossa convivência com as pessoas. Às vezes, alguém chega para falar uma coisa muito íntima da vida que está passando, aí fala, por exemplo, de uma situação de adoecimento na família, que alguém descobriu uma doença lá terminal, e aí, ao invés de a gente estar prestando atenção e falando, ouvindo aquela pessoa, às vezes nem falando, que ela está mais precisando falar e a gente ouvir, a gente começa a falar, não, mas fica tranquila, porque na minha família já teve um caso assim, 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 e aí muda o foco. É como se a gente concorresse com aquela pessoa. Ela está falando de uma dor, aí eu venho e mostro para ela que eu já tive uma dor mais profunda que a dela. E aí a gente fica aquela disputa de quem é que vai ter mais força, que não vai ter, que vai ter mais fé, que não vai ter, e na verdade não são. Isso não é a prioridade, não é sobre a gente, é sobre aquela pessoa naquele momento, com aquela necessidade que ela tem. Isso é muito importante. A gente não pode, como terapeuta, em momento algum, concorrer com o nosso paciente, com o nosso analisando.
A gente está lá não para dar respostas prontas, mas para conduzir o percurso para que ele se aproprie de situações que estão passando desapercebido para ele. Esse é o nosso papel, tá? E aí a gente tem também um texto, uma parte que. Ai, meu Deus, hoje está tudo aqui elétrico. Ó. A psicanálise entende que um trauma ocorre quando uma pessoa é exposta a uma experiência ameaçadora e profundamente dolorosa, que excede sua capacidade de lidar com o ocorrido. Existem pessoas que vão experienciar traumas e não vão precisar de ajuda terapêutica para superá-los. Existem outras pessoas que vão precisar sim. Alguns não vão precisar porque não têm condição de buscar. Outros são descrentes. Então, existe um leque de situações diferenciadas e que a gente tem que aprender a lidar. Eu tenho uma paciente agora, quer dizer, a possibilidade de uma paciente, que ela ainda não é minha paciente, que a gente vem conversando, e ela fala: Não, eu acho que eu vou começar, mas eu não acredito muito nesse tipo de trabalho. Eu falei: Não, então, mas eu gostei tanto do que você me disse. Eu falei: Então pense sobre isso, depois me dá um retorno. Aí ela não me dá um retorno, aí em algum momento ela me manda uma mensagem e ela está nessa situação. Se eu pressiono, não é meu papel fazer isso, porque ela vai se afugentar. Então, às vezes, a pessoa precisa de um tempo de amadurecimento para decidir se de fato ela quer ter aquele momento. Porque não vai ser sempre e todo dia maravilhoso. Tem dia que a pessoa sai que a gente sai do consultório arrasado, porque mexe em muitas estruturas. Mas é um mal, né? Faz uma revolução ali naquela situação para que depois as coisas se edifiquem de uma forma mais segura e mais alicerçadas. Podem estar incluídos nesses traumas situações de violência física e sexual, acidentes graves, tragédia ou experiências de guerra, né? O processo do pós-guerra, e aí vale uma ressalva. Hoje, gente, a guerra, ela acontece, né? Na história da humanidade aí, a gente nunca houve um período sem guerras. É porque antes a gente não sabia que determinadas regiões estavam em guerra. Hoje a gente tem um mundo muito mais globalizado. Mas há 100 anos atrás, a forma como a gente lidava com a guerra era bem diferente. Nós tínhamos exércitos que lutavam contra exércitos. A maioria dos óbitos que existiam era entre aquelas pessoas que estavam ali, né? No fronte de batalha mesmo. Hoje, a guerra se sofisticou de uma forma tão grande que nós temos alvos sendo colocados em creches, hospitais, os bombardeios, a própria sofisticação da arma, o poder bélico das armas. Não é? Nós temos em laboratórios armas que deixam o local todo certinho, sem explodir, mas o elemento humano é devastado dali. Então, olha o requinte de perversidade que a gente chegou. Por quê? Uma guerra, gente, traz um prejuízo econômico muito grande. Reconstruir uma nação é algo impactante do ponto de vista, eu estou falando da economia mesmo. Agora, imagine a pessoa que vai lá, se alista, convive, sobrevive à guerra, mas fica cheio de sequelas, do ponto de vista muitas vezes físico, mas também emocionais. Porque lida com aquela questão, uma pessoa que eu não conheço, mas é meu adversário, é meu adversário. Se eu não o elimino, ele me elimina. Então, esse sentido natural de fraternidade que a gente busca, numa experiência de guerra, ela vai para o espaço. Porque eu passo a ter um ódio de alguém que eu nem conheço, mas que eu tenho que eliminar. E a gente não pode se deixar, gente, levar o nosso senso de justiça, ele tem que estar acontecendo. Vidas importam, seja elas quais forem, não é? Se a gente tem pessoas na região da Palestina, né, o número de crianças órfãs naquela região da Palestina é imenso.
Mas a gente não pode achar que toda pessoa que é palestina é um terrorista, como muitas pessoas generalizam. Não. Existem grupos terroristas? Sim, mas eles são os criminosos. Não é a população. É a mesma coisa que a gente, às vezes, erroneamente faz no Brasil. Como se olha para os morros no Rio de Janeiro, na Bahia, onde for, e acha que todo mundo que mora no morro é bandido. E não é. Existem pessoas que vivem honestamente. Então, essa generalização é algo, muitas vezes, que nos faz errar muito porque a gente não pode generalizar nada na nossa vida. A gente tem que levar em consideração os fatores que vão colaborando para determinadas situações que a gente experiencia. Todo trauma carrega uma subjetividade, ou seja, o que pode ser traumático para uma pessoa pode não ser para outra. Essa parte ela é muito significativa porque ela mostra que nós temos características diferentes. Existem pessoas que experienciam traumas, situações dolorosas, mas que têm reações diferentes, uma capacidade de se reinventar. Agora, não é por isso que aquilo que me traumatizou é mais importante porque me traumatizou. Não, essa pessoa está com o ego fortalecido demais, é egóica demais, né? Está precisando olhar ao redor. Então, é importante que a gente lide com essa subjetividade, tá? Lembrando de um aspecto muito importante que é a questão do ambiente que a gente vive. O local onde a gente vive diz muito dos valores que nós vamos nos estruturar. Então, naturalizar determinados comportamentos faz com que muitas vezes existam padrões de comportamentos repetitivos. Então, é aquela questão. A minha avó foi mãe muito jovem, aí a minha filha, aí a neta, e aí você vai naturalizando, achando que, ah, não, porque é assim mesmo que acontece. Não, gente, não é assim mesmo que acontece. Se isso já houve um momento em que aconteceu assim, hoje a gente pode repensar, porque senão entra como se fosse uma herança. Todo mundo passa por isso. Não, não tem que passar, tem alguma coisa que está errada. Então, essa generalização acaba fazendo a gente naturalizar coisas, situações e não buscar a ajuda que precisa. Ah, mas não se importa não, porque eu também já passei por isso. Que é coisa mais assim dolorosa você minimizar a dor do outro porque você já passou com algo ou parecido ou com aquela situação também. Então, cada caso é um caso e a gente precisa valorizar e estar atento a isso. Quando uma pessoa vivencia um trauma, pode ocorrer uma sobrecarga no aparelho psíquico. E aí são os traumas, as coisas mais variadas. E a gente não pode subestimar. Eu me lembro quando eu estava fazendo faculdade, no curso de História e Geografia que eu fiz, na área das humanas. Eu tinha uma colega, a gente era das áreas de humanas, a gente tinha mais familiaridade, e numa sexta-feira à noite, a gente tinha aula de economia. E aí eu combinei com ela, falou, ó, a gente não pode perder essas aulas, senão a gente vai ter dificuldade, tá? Todo mundo, sexta-feira, depois de 9 horas, não ia para aula, os meninos ficavam todo mundo lá nos barzinhos, os amigos, os colegas de turma, e eu e essa amiga na sala, com o professor, porque a gente tinha dificuldade com os números, e eu confesso que eu continuo tendo até hoje. E ela sempre me falou, Mari, eu não suporto barata, eu não suporto barata. E eu falava, mas criatura, ninguém gosta de barata, todo mundo, e achando que era uma questão no senso comum. Um dia nós saímos da aula, o professor desceu conosco, mais umas 4 ou 5 colegas, a gente descendo, uns colegas também que já eram os mais dedicados, e que a gente gostava, porque eles aprendiam e ajudavam a gente depois, explicavam. A gente descendo, a faculdade já bem vazia, sexta-noite, uma barata dessas grandona que voa, né, aquelas rasantes enormes, voou para o nosso lado e bateu nela. Essa minha colega, ela entrou num surto. Ela deu um grito e parou. E ficou estatelada, sentou na escada e ficou parada. Aí a gente foi dimensionar o trauma que ela tinha. Aí ligamos para o marido dela. A gente já estava no 8º semestre.
A gente estava bem terminando, então a gente já conhecia todo mundo muito bem, as famílias, as pessoas mais próximas. Chamamos o marido dela, ele foi, ela foi levada para o hospital, ficou lá, fez uma medicação, ela entrou em choque. Então, muitas vezes um colega até falava: Nossa, mas para que isso? Essa menina parece uma dondoca que nunca viu barato. Eu falei: Não, mas é porque a pessoa não é que é dondoca, é porque realmente ela tem uma dificuldade, e a gente não pode generalizar. Então, para a gente ver essa sobrecarga nessa estrutura psíquica que cada situação traumática vai ter, né? Aí tem uma parte que eu acho bem interessante. Olha só, a psicanálise não apaga o trauma, isso é importante. Ela não vem como um corretivo, mas oferece um espaço para transformar dor em força e resiliência. A força para que a gente não fique fixado nesse trauma, e eu sempre gosto de repetir. Lógico que existem situações traumáticas que são muito dolorosas. Mas eu sempre falo isso. Se a gente passa por determinada dor, aquilo nos machuca profundamente. Se eu ficar fixada nessa dor o resto da minha vida, eu não vou ter vida, gente. Então, superar o trauma não é esquecer, é saber conviver com aquela situação que é dolorosa, mas ressignificando a sua vida. Apesar daquela dor, eu vou seguir adiante. Por quê? Porque não seria justo que toda situação que nos trouxesse um trauma tão significativo, a gente ficasse ali fixada naquela dor. E existem situações que nos machucam e que a outra pessoa, a gente nem sabe que machucou a gente. E aí ainda é mais cruel, porque a gente vai estar presa numa dor e que o outro nem sabe que aquilo fez tanto mal. Então, mais um motivo para a gente ressignificar. E a resiliência vem dessa compreensão de que eu não vou apagar aquilo que aconteceu, o que eu sofri, mas eu quero me dar a oportunidade de ser feliz, de reconstruir minha vida, de superar situações que um dia me arrasaram, mas que hoje, agora, eu quero sair dessa situação. Isso é um ato de coragem muito grande, né? É como se a gente fortalecesse as nossas asas emocionais para dar voos maiores, sair daquela vidinha mequetrefe, como de minha mãe, né? Minha mãe é nordestina. Então, às vezes, ela fala: Não, tem gente que gosta de uma vidinha mequetrefe. Mas o que que ela chama de mequetrefe? Aquela coisa, aquela vida sem grandes ambições. E quando eu falo grandes, gente, não é grande no sentido material, não é? Todo projeto que a gente, para realizar, para implementar, a gente tem que se dedicar. Nada na vida não é vida de facilidade. A gente acha que a vida do outro é de facilidade porque a gente vive a nossa vida, não vive a dele. Todo mundo carrega dores. As dores emocionais, elas estão disponibilizadas para todas as pessoas. A gente tem visto aí atletas, atrizes, apresentadores de programas, pessoas no caminho, no segmento religioso, padres, pastores. Por quê? Porque a vida não tem essa garantia que vai dar tudo bom sempre o tempo todo. Em algum momento, algo fica. E a gente precisa desse olhar. Buscar adoecimento psíquico não tem nada a ver com falta de fé. E tem algumas pessoas, algumas lideranças religiosas, que a pessoa vira e fala. Outro dia eu estava num encontro e alguém falou: Não, eu não acredito que em nada de depressão. Para mim, depressão é falta de fé. Olha a leviandade de uma pessoa que afirma uma situação dessa. E aí, aquela pessoa que já está se sentindo para baixo, ela se sente mais ainda, porque é como se a forma como ela lida com essa questão da religião, ela fosse uma mentirosa. E não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Aqui nós temos os apontamentos. Essa primeira imagem, gente, é uma imagem que é o tempo inteiro, né? A gente experiencia isso aqui. Você, como mulher aqui, tendo muitas pessoas apontando, cobrando,
Para auxiliar, não aparece muita gente, não, mas para cobrar, né? Para educar, para falar, para dar receita pronta. E aí a gente vai ter que revidar. E quando eu falo revidar, não é chamar o outro para briga, mas se impor. Muitas vezes, e com o passar do tempo, principalmente depois de muitos anos de terapia, a gente vai olhando para a gente mesma e fala assim: poxa vida, eu não sou a vítima que eu pensei que eu era. Em muitos momentos, eu me omiti e a outra pessoa cresceu para cima de mim, por isso que eu estou nessa situação de vulnerabilidade. Né? Existem, lógico, existem perfis os mais variados. Existem pessoas que gostam sempre de achar que o mundo está contra ela. Mas nós, muitas vezes, pelas alianças, e aí eu vou usar um termo que às vezes é necessário, a gente faz algumas barganhas. Para ter aqui, você faz algumas concessões. Só que isso vai acumulando e vai chegando uma hora que o emocional não suporta. E aí vem o peso dessa situação toda, né? Essa imagem aqui é uma imagem que eu gosto muito, né? Essa busca desse olhar, né? Quem de nós olha para um espelho? O espelho normalmente é um dos utensílios que existem em duas categorias, aquelas que não olham ou aquelas que olham e evidenciam demais. E o difícil é o meio do caminho, é o equilíbrio. Porque se você não se olha, você está se omitindo de alguma coisa. Se você olha demais, você também está numa situação que você precisa cuidar para isso não gerar um adoecimento. E esse espelho aqui está mostrando uma face, gente, bem diferente do que é. É como se fosse um espelho que reflete de fato quem eu sou. E muitas vezes isso pesa, porque eu não sou a pessoa que eu pensava, né? Você pode fazer a leitura de que essa imagem, por exemplo, aqui. A pessoa está aqui, mas isso aqui está mostrando a estrutura emocional dessa pessoa que está bem disforme, desconectada, machucada, chega a estar até assustadora. Então vamos pensar sobre isso. Essa outra imagem, então, né? Tá aqui, ó, uma posição muito comum que a gente fica às vezes quando a gente está numa situação de tensão, né, de muita cobrança. E aí aqui atrás você se sente o quê? Insegura. Você tem ali um vulto, você tem algo que está ali te assombrando, te assustando. A gente não quer ver, não quer pensar, não quer olhar, mas a gente precisa criar força e olhar para as situações do jeito que elas são. E às vezes, quando a gente olha, a gente vê que elas não são tão assustadoras como a gente supõe, não é? Aqui a gente tem uma mulher, né, com várias linhas aqui, tudo embaralhado, sem saber por onde começar. Essa imagem aqui, ela me representa em vários dias. Essa semana teve um dia, acho que foi segunda-feira. Segunda-feira eu tinha trabalhado no Enem, e na segunda-feira eu não tinha nada para fazer, né? Só tinha as coisas de dentro de casa. Fui arrumando algumas coisas. Só no final da tarde que apareceu um atendimento para fazer. E aí eu falei, gente, por onde que eu começo? Estava tudo tão desorganizado na logística da casa que eu falei, não, eu tenho que me organizar para começar a ver o que que eu vou fazer. Porque quanto mais desorganizado a gente fica, mais, né, mais confusa. E aqui é aquele desespero, né? Essa mãozinha aqui na fronte, a gente sem saber o que pensar, para onde ir, o que buscar, mas a gente se organiza e faz. Não dá para fazer tudo. Não é milagre. A gente tem que começar fazendo uma hierarquia do que eu posso fazer. E aí, tomando as providências para que a gente faça o que precisa ser feito. E a nossa reflexão, a gente está quase chegando no momento que que eu gosto mais, tá? Eu gosto de tudo, mas o momento que eu gosto mais, que é o compartilhamento, tem uma reflexão da Lia Luft, que ela fala assim: autoconhecimento. A cada dia vou me conhecendo melhor e sentindo que posso ser melhor. Então, conhecimento é algo importante. Adquirir conhecimento é algo maravilhoso. Eu transformo esse conhecimento em sabedoria, é algo mais maravilhoso. E aí eu parto para o autoconhecimento,
que sou eu, Mariane, conhecendo a mim mesma. Mas não é conhecendo o que é bom em mim, as minhas potencialidades, não. É conhecendo também aquilo que não é bom, o meu lado sombrio, o meu lado que ainda não tem luz, os meus defeitos, os meus vícios. Como pessoa, eu tenho vícios, vícios morais, né? Vícios comportamentais. E quando eu paro para pensar em quem eu sou e o que eu faço para sair daquela situação que eu estou, a gente caminha, a gente progride. Então, a psicanálise, ela traz uma ferramenta maravilhosa que é esse processo de autoconhecimento, onde a gente vai, de fato, descobrindo quem a gente é. Não, eu sou assim, vou morrer assim. Não, gente. A gente está assim, mas a gente pode se modificar. Para isso, a gente tem que ter o quê? Coragem. Parar de se justificar, de dar desculpa esfarrapada. Ah, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Eu quero mudar, eu quero me apropriar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser alguém que faça bem aonde eu estiver, ao ambiente, às pessoas, a mim mesma, né? Então a gente vive num mundo tão competitivo que às vezes algumas virtudes elas ficam esquecidas. Ser solidário, ser educado, ser honesto, gente. Ser honesto no nosso país é como se você fosse um trouxa, uma pessoa tola. Por quê? Existe uma parcela grande da população que acha que tem que levar vantagem em tudo, ainda que seja fazendo coisas desonestas, passando o outro para trás. Há uma semana atrás, eu estava aplicando o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Escola, da Educação Básica. E eu apliquei para alunos de quinto ano, nono ano e terceiro ano, alunos finalizando o ensino médio. O dia que eu apliquei mais para essa clientela, os maiores, né? Eu conversando com eles, explicando o que seria, né, aquela prova que eles iam fazer, o questionário que eles iam responder, e aí o aluno virou e falou: Ah, mas por que que a gente tem que isso não vai adiantar nada? Eu falei: Olha, gente. Não tá bom. Mas se a gente não der as informações corretas, a coisa pode se tornar pior. E como nós não somos herdeiros, nem eu nem vocês, porque vocês estão estudando numa escola pública e eu estou trabalhando, então nós não somos herdeiros. A gente só tem duas formas de melhorar na vida. Uma é a longo prazo, que é a educação, e a outra é o crime, que é a curto prazo. Só que o crime, né? É algo que eu não fiz um planejamento para me envolver com ele, eu não quero. Então me restou educação. Então eu venho conseguindo mudar a minha vida através da educação. As minhas filhas também me enxergam nessa ferramenta, né? Uma possibilidade de transformação e não é só, gente, da transformação material. Não existe nada mais encantador do que uma pessoa que saiba conversar, uma pessoa que conheça muitas coisas, tenha muitas informações, sabe entender o ponto de vista do outro. Não só enxerga para frente, para frente, para frente o tempo todo, não. Nosso pescoço gira para a gente olhar ao redor, gente. Eu não posso querer ser uma pessoa próspera e não querer prosperidade para os outros. Prosperidade não combina com uma pessoa tacanha, egoísta, não. Então é muito importante. E vamos lembrar que riqueza não é só dinheiro. Existem outras formas de riqueza. E a gente precisa crer nisso, para que a gente se abasteça de tudo que é. E isso vem de quê? Isso vem do autoconhecimento, tá? Então nós vamos encerrar essa parte agora, e eu quero muito que vocês abram aí, quem puder, as câmeras para a gente conversar um pouquinho. Quem gostaria de compartilhar? Oi, professora, boa noite. Oi, Leide, tudo bom? Ótimo, minha amada, tudo bem? Como é que tá essa terra? Tá bem. Graças a Deus. Eu Diga. gostei muito
esse assunto dessa, quer dizer, como todas as aulas, maravilhosa, graças a Deus. E olhando assim, porque eu estou vivendo um momento que eu posso dizer à senhora assim, porque às vezes a gente passa por traumas, mas só que as pessoas, eles não entendem desse ponto de vista, eles não veem assim. Então eles acham como se fosse assim, um mimimi seu, um mimimi, Sim, entendeu? Você tem que se posicionar, você não pode ser assim, ser como se a gente fosse super-homens, super mulheres, e isso. que a gente não sente dor, a gente não sente, é insensível. Mas aquela sua, aquele momento é seu, e glória a Deus. Hoje, como a gente vem conversado, né? Eu vejo que hoje eu sou uma nova mulher, e já me vejo desta maneira, já me percebo. Só que, como eu vivi a minha história em um determinado bairro, e saí desse bairro, vim para em outro bairro, mas quando eu chego nesse bairro, ali não me faz mais bem, não me sinto bem ali Uhum, naquele lugar. Só que as pessoas não entendem assim, entendeu? As pessoas não sim. entendem assim. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu explicando do seguinte, eu digo, gente, é como se você tivesse caído no asfalto, se ralado, se arranhado, se machucado ali no asfalto, levantou, cuidou daquela ferida, está cicatrizando, aquela ferida está ali. Aí você volta de novo a correr e se jogar no asfalto. Não é você sair, você não evitando ir naquele lugar, não é porque você está colocando uma maquiagem. Não, você simplesmente quer sarar aquela ferida. Você virou a página, é uma nova história, é uma nova vida, mas aquele lugar, você não tem amnésia. Naquele lugar lhe traz recordações que são recordações desagradáveis. Então, se você puder evitar estar naquele lugar, porque você vai ver pessoas ali naquele lugar, vai conversar com pessoas, e vai vir relatórios, vai vir coisas que a você já não interessa mais e não faz parte mais de você. Você quer sanar aquela situação, você quer viver, você quer dar um voo rasante, não quer ficar Exato, presa. Só que as pessoas acham que é o seguinte: você fazendo isso é porque você está presa, você está presa aquilo, é muito difícil. Mas o importante é que, o mais importante, eu creio, já está feito. É aqui, ó, né? Eu já consigo me perceber, eu já consigo me entender e saber quem eu sou. exato. Essa é a parte mais significativa. Isso. E o que é interessante disso tudo que você falou, Marileide, é que muitas vezes a gente fala assim, a gente quando está em processo de reestruturar a vida da gente, finalizar ciclos, né? Você fecha um ciclo e você inicia outro. Esse processo de fechar um ciclo e de iniciar outro não é fácil. Não é, é processo. Por isso que é longo, é demorado, requer tempo. Mas existem situações que a gente vai experienciar que podem se tornar gatilhos para que você tenha quedas nesse período. Então, o que que você conseguiu identificar situações que iriam te fragilizar, e aí você escolheu não viver isso, que é uma forma de autoproteção. Só que quem está de fora vai chamar isso de várias coisas, vai achar que você está evitando, que está fugindo, que você ainda está ligado, seja lá a motivação, porque todo mundo tem solução para os problemas dos outros. Mas você está usando o quê? Autoconhecimento e sabedoria para saber se conduzir. E isso é maravilhoso, é o que você falou, é aqui, ó, a Uhum. mudança. Mas, infelizmente, as pessoas julgam, Isso. rotulam, comentam. Às vezes, mesmo a gente sem querer, as coisas vão chegando até a gente já está.
querendo virar a página da história e a pessoa quer que volte lá no início e vai trazendo coisa e vai alimentando. Não, mas você não quer mais. Então você já definiu o seu papel nessa história. Você vai encerrar esse ciclo e já está se conduzindo para viver novas experiências, mudanças. Mas não é mudança, a maior mudança é aqui e aqui, ó. Na nossa mente, nos nossos sentimentos, pedir clareza de compreensão, de entendimento. Ah, você comentou aí da questão de que me fez lembrar de uma história. Há uns anos atrás, eu estava numa instituição e eu fazia parte da direção, da coordenação do trabalho dessa instituição. E nós tínhamos um irmão passando por uma situação muito difícil. E o dirigente dessa instituição, ele falou assim: Olha, minha irmã, se quando nós entramos num buraco, todas as pessoas têm que entrar junto. E eu sempre fui uma pessoa muito lúcida. Eu olhei para ele, eu falei, claro que não. O que eu posso fazer é auxiliar essa pessoa que está no buraco a sair do buraco. Mas eu, para mostrar a minha fidelidade, a minha amizade, eu não tenho que entrar no buraco, porque não faz sentido. Esse discernimento que eu vou perder meu discernimento e para mostrar que eu estou. Não. E aí isso deu uma certo desconforto, porque era um dirigente, um homem mais velho, e eu, como uma pessoa que estava ali na obra, que estava como se eu tivesse me opondo a ele, mas não foi a ele, foi ao pensamento, porque eu consigo. Na minha cabeça, eu não tenho que concordar com tudo, e eu tenho que ter a habilidade de falar respeitosamente. E aí eu fico vendo como que as pessoas querem entender a vida. Quer dizer, se alguém tiver no buraco para mostrar amizade, eu vou entrar no buraco? Não, gente. Eu vou estar aqui do lado de fora, fazendo o que eu puder para auxiliar aquela pessoa, porque senão vão ser dois problemas. As duas pessoas estão no buraco. E, então, isso é para mostrar que muitas vezes a gente analisa as situações de uma forma muito superficial. A gente analisa as situações de uma forma muito comportamental. Ah, se não está aqui no buraco comigo, não é minha amiga. Não. A outra pessoa que está lá do lado de fora está dando sangue para que você saia dessa situação, vai te auxiliar no que precisa, mas não vai usar de uma forma passional e fazer a mesma bobagem que o outro fez. Não, né? Mas eu agradeço demais e é isso mesmo, viu? Parabéns pela coragem, parabéns pela lucidez de estar entendendo o que está acontecendo com você, está se dando oportunidade. Vai ter dia que o processo é mais difícil, tem períodos que a gente está mais fragilizado, mas tudo a seu tempo. E eu tenho certeza que já já esse ciclo se fecha e um outro que eu já vislumbro que esse já iniciou, se complementa e se fortalece. E eu queria lhe agradecer pelo relato Tá, e pelo compartilhamento. Carla, quer tá, comentar alguma coisa? Está podendo falar? Eu acho que o caos aqui cessou, que tava uma bagunça de menino gritando, falando o tempo todo. Tive que compartilhar toda a aula com eles, mas assim, teve dois pontos assim que eu achei extremamente interessante, que são foi aquele slide das gravuras, porque de fato a imagem ela às vezes fala muito mais do que palavras. E aquela imagem do olho com a borrachinha, né? Eu me identifiquei bastante. Porque muitas vezes, até os dias de hoje, às vezes eu me anulo, me saboto, porque tem aquela questão não só do patriarcado, mas também da sociedade falar que não é uma postura adequada para uma mulher. Até onde você pode ir, até onde você pode se posicionar, quando você vai estar sendo incoerente ou não com aquela situação, quando você vai estar sendo, é uma fala que eu ouço muito, já ouvi muito, já ouvi o meu pai com a minha mãe e ouço bastante relatos de que uma fala tipo, você está querendo sobrepor, está acima de mim, está querendo tirar a minha autoridade, Hum, né? sim. E às vezes a gente, para não se colocar nesse lugar, a gente acaba ficando naquela situação, Aham.
né, da borrachinha ali, apagando, camuflando, na verdade, porque ela não apaga, ela Sim, camufla. E depois a gente desce para aquela imagem do trauma, que é onde ficam as marcas e as dores. E aquilo cresce em uma proporção tão grande que a gente não sabe lidar. Quero comer. Eu observando, Pedro, eu observando tudo isso e ouvindo, né? Ouvi alguns testemunhos, algumas coisas que a senhora falou, fiquei, poxa, eu já passei por isso, né? Em outras eu me vi agora, porque é, meio que vai tudo se acumulando, né? E você não sabe para onde você vai. Aí começa a vir crises de ansiedade, começa a vir uma estafa, um cansaço, uma fadiga, uma vontade de se trancar, de não ver ninguém, de falar, de não falar com ninguém, né? Eu estou cansada, eu quero um tempo para mim. Eu preciso de um tempo para mim. E aí já teve momentos assim de eu chegar e perguntar: será que eu estou entrando em depressão? Deus, eu estou entrando em depressão? Porque se você fala isso com um humano normal, ele não entende. Então você vai buscar algo sobrenatural para ver se você sim, obtém uma resposta, sim. né? Porque se você explica isso dentro da tua casa, às vezes o marido não entende, os filhos não entendem, né? Às vezes o amigo, não, isso é porque você trabalhou demais, ou porque, tá sobrecarregado, faz uma viagem. Só que tem coisas que não se resolvem com viagens, né? Se resolvem com descoberta, quem eu sou, por que que Exato. eu tô aqui, o que que eu tô fazendo aqui, até onde eu devo ir, no que eu devo acertar. E aí eu tô caminhando para essa linha. Eu tenho que descobrir o que eu deixei passar, que está aqui oculto dentro de Uhum, mim e que de alguma forma eu precise trazer à tona para que seja tratado, porque é um trauma, é uma marca e ficou. Agora sim. eu tenho que me desprender. Como? Não sei. Até o final do curso eu descubro. Não, e você está num processo, assim, a sua fala é uma fala, assim, é muito íntima dos processos de quem está nessa transformação. Às vezes são tantos questionamentos que a gente até fala, meu Deus do céu. Outro dia eu estava pensando, gente, por que que a gente tem esse olhar tão mais. Por que que eu não estou no estouro da boada com todo mundo levando uma vidinha, sabe? Aí, mas é isso. Você está num processo realmente de transformação. São muitas perguntas. Faça Sim, todas as perguntas que vierem, joga. Reconhece que essa pergunta precisa ser dita, falada, verbalizada. A escrita terapêutica é uma ferramenta muito importante. Às vezes, se não tiver com quem falar, vai escrevendo, vai registrando, sabe, as angústias, os questionamentos, e se sim, permita, em algum momento, isso tudo vai sendo descortinado. Não vai ser de uma forma abrupta, né? Mas você está fazendo você está sendo provocada pela vida. E quando a gente é provocado pela vida, é porque existe uma necessidade da gente buscar mais, se sentir melhor, mais feliz. sim, Então, às vezes, esse cansaço, essa exaustão, não é uma exaustão só física, emocional, é tudo junto ao mesmo tempo. Mas por quê? Porque você quer mais do que você tem, mas não é no sentido material. Tá? sim, Pode sim, até incluir a parte material, porque todo mundo quer progresso material também, mas não é só isso. E eu vejo que é só uma questão de tempo. Tudo que você está aí, essas perguntas vão ser todas respondidas e não vai parar por aí, porque virão outras tantas. Só que a gente vai aprendendo a conviver com esses momentos que a gente tem. É como se você estivesse se capacitando para viver uma situação. Quando você estivesse naquela situação, vão vir outras questões onde você estivesse botando. Pensa numa escada ascensional. Você está se firmando ali no primeiro uhum, degrau, daqui a pouco você vai para o segundo, para o terceiro. Você não tem pé para chegar no sexto. Então, para chegar no sexto, você vai passar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Mas isso é
ascensão como pessoa, como mulher, como mãe, como profissional, como cristã. E tudo vai vir junto e vinculado. E aí você faz uma coisa que a gente faz, que é desabrochar. Aí vem o contrário, vem uma energia, vem um vigor, vem olhar ao redor e saber que não existe perfeição, mas existem muitos acertos. Os acertos, você vai criar uma balança emocional, você vai colocar aquilo que não deu certo. Vamos dar um exemplo em relação aos filhos, né? A gente Sim, tem muitos acertos, mas em alguns momentos a gente tem falhas. Isso a gente vai fazendo o tempo todo. E aí a gente fala, não, errou nisso. Não, vamos ajustar, porque ainda tá em processo, pode ser ajustado. Então, quando a gente usa essa ferramenta de criticidade, significa que a gente quer ter uma vida melhor, no sentido do que é ser uma pessoa melhor. E aí cada um tem o seu melhor, sua percepção de melhor, mas tá num caminho bem certo, bem dentro desses questionamentos. É como se fosse uma mente que não cessa de perguntar, de analisar, de observar. E de fato essas perguntas vão ser dadas, porque são conquistas que você vai conseguir atingir, construir, edificar, entendeu? sim. Graças a Deus. Ficar cheio de coisa na cabeça, Não, olha. mas vai, pode ficar tranquila que as coisas vêm e vão acontecendo e Ai, são Deus. processos, Eu né? cheguei a perguntar, falei, meu Deus, com tanto questionamento, será que eu tô apta? Será que quando alguém vier para poder conversar, fazer terapia comigo, será que eu vou saber dar as respostas que a pessoa precisa ouvir para lidar com tal situação se eu não estou sabendo lidar nem comigo em dado momento? Mas Ai, Jesus. isso é um processo que a gente, você tá no caminho que é isso mesmo, a gente se questiona o tempo todo, a gente tem muitas inseguranças, não é? O supervisor, nesse caso, vai ser a pessoa que vai ficar mediando você, é a pessoa com quem você vai estar trazendo esses assuntos, essas demandas, esses casos. Então, isso é para sempre, é o tempo inteiro. Mas que a gente vai se encontrando, a gente vai encontrando e se descobrindo. E isso é maravilhoso. E se você conseguiu fazer essa descoberta, todas as que você vai fazer, que você já está despertando, é por isso que isso é que vai te motivar. Porque outras tantas pessoas vão estar nesse mesmo lugar que você está hoje. E que eu já estive e que de vez em quando eu retorno para eles. Só que com outras demandas diferentes. Mas que eu retorno, eu retorno. Tem hora que eu falo, gente, isso não para nunca, né? Aí o supervisor falou, aí você achou que você ia como é que é, navegar em mares tranquilos? Não, tem dia que ele tá tranquilo, tem dia que ele tá revolto, tem dia que ele tá calmo, cristalino, límpido, você visualiza, tem dia que ele tá com névoa. E a vida é isso, né? É esse desabrochar e essa busca incessante. Mas eu fico feliz porque é isso, vocês duas estão se dando oportunidade, gente, e isso é um privilégio. Dentro da realidade da maioria das mulheres, isso é um privilégio. E eu fico muito feliz, assim, da confiança, do aproveitamento de vocês. Vocês pegam, assim, a situação, a gente vê que vocês participam, vocês têm brilho no olho, querem aprender, querem compartilhar, sabe? Se interrogam, e isso é o que conta mais pra gente. Tá bom? Queria agradecer muito. Eu que agradeço. Obrigado por me ouvir. Meninas, obrigado por me ouvir também. É um compartilhar coletivo, né? É verdade, Ai, gente. mas tem sido muito bom Então, para mim. graças a Deus. Que bom, fico muito feliz mesmo. Então, nós vamos encerrar já o nosso encontro, já, né, já tem aí, ó, já são 19, 20 e vai dar 20 e 20. Para dar tempo aí de vocês fazerem os direcionamentos que vocês precisam aí junto às famílias, que ela ainda tem meninos pequeninos que precisam, né, dar atenção. Então, vá lá. Agradeço muito a participação de vocês. Já já eu compartilho o material, tá bom, gente? Muito obrigada pelo nosso encontro, tá bom? Até a próxima. Um abraço, Marileide, um abraço, Carla. E aí, dá um beijo nas crianças, viu? Dou sim. Tchau, até a próxima. Tchau, até a próxima.